Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um devocional do Guia Tempo com Deus da Igreja Batista em Dom Pedro. Nós estamos desenvolvendo como tema as disciplinas espirituais e hoje nós vamos iniciar tratando sobre uma disciplina que não é muito comum de ouvirmos falar sobre ela. É a disciplina da solitude, uma disciplina muito importante que, na verdade, é a base para que as outras disciplinas possam ser cultivadas nas nossas vidas. A formação espiritual é um conceito bíblico expresso de várias maneiras nas Escrituras. Na admoestação, na oração, no ensino e no exemplo. O livro de Provérbios, no capítulo 4, versos 21 a 23, diz: guarda as minhas palavras no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o teu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O salmista suplica, isso nós encontramos no Salmo 51, nos versos 10, 12 e 17, onde lemos: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O que nós percebemos, irmãos, é que há uma necessidade de que continuamente nós estejamos examinando os nossos corações à luz das Escrituras, usando como ferramentas à nossa disposição as disciplinas espirituais, como a oração, a palavra, a meditação, a solitude, a vida simples. De acordo com 1 Samuel 16, verso 7, Deus olha o que está no coração. Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A religião bíblica é uma religião do coração e trata-se de guardá-lo. Assim, Jesus enfatiza que não existem árvores boas que produzam maus frutos, nem árvores más que produzam bons frutos. E o bem e o mal são provenientes do coração das pessoas. Estas informações foram nos dadas pelo Senhor Jesus, os seus ensinos, nos evangelhos, em Lucas 6:43, também no verso 45, e Marcos 7, versos 21 a 23. A instrução de Paulo é para que renovemos o nosso ser interior. Aos Colossenses, no capítulo 3, versos 12 a 14, ele diz: nos despindo do velho homem e nos revestindo do novo homem, caracterizando por profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ele ora para que os efésios sejam fortalecidos. Em Efésios 3, versos 16 a 19, nós encontramos esta expressão: no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Fica claro, portanto, que a formação espiritual está presente nas Escrituras e também esteve presente ao longo de toda a história do povo de Deus. As congregações cristãs primitivas mostram que as práticas de formação espiritual são tão antigas quanto o cristianismo.
A linguagem de formação espiritual é usada há séculos em muitas denominações diferentes até os nossos dias. E o que nós observamos, tanto pelas instruções do próprio Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos, como principalmente pelo seu exemplo de vida, é que da parte dele há um convite para que nós saiamos da solidão e nos movamos para a solitude. As duas palavras muitas vezes são usadas como sinônimos, mas não são. A solidão é uma das fontes mais universais do sofrimento humano. Suas raízes alimentam-se da suspeita de que não há ninguém que se importe conosco, de que as pessoas não nos aceitam, de amor sem condições, que não existem lugares onde possamos ser vulneráveis sem que sejamos usados, criticados ou rejeitados. As pequenas rejeições de todo dia despertam o nosso medo básico de sermos deixados completamente sozinhos. Para tentar resolver este problema, nos agarramos aos outros de uma maneira errada, de uma maneira distorcida, seja através de casamentos, de filhos ou amigos, por não conseguirmos ficar sós. E ainda assim podemos estar rodeados de pessoas no meio da multidão e ainda assim nos sentirmos solitários. A solitude, no entanto, é uma disciplina cristã que consiste no convite para nos retirarmos da multidão, da companhia dos outros e estarmos a sós na presença de Deus. A solitude cria o espaço para que as outras disciplinas sejam exercitadas, como o silêncio, a oração, a meditação nas Escrituras. Para muitos é um grande desafio ficar só. E quando isso é inevitável, ligamos algum ruído para amenizar o ruído que nós achamos que se torna o silêncio, o vazio do silêncio. Nossos relacionamentos podem se tornar mesquinhos e carentes, dependentes e exploradores, pois sem a solitude do coração, não conseguimos ver os outros claramente. São apenas pessoas para serem usadas para as nossas próprias satisfações, para as nossas próprias necessidades. Mas através da prática da solitude, nós podemos vencer a solidão e aí sim vamos poder viver em comunidade. Vamos de fato desfrutar do que nós conhecemos como comunhão. E eu acrescento um adjetivo, bíblica. A solitude é uma disciplina de abstenção da companhia de pessoas que nos ajuda posteriormente a nos engajar de uma maneira restaurada para os outros. Ela nos liberta do que nos impede de amarmos uns aos outros, porque na solitude somos expostos ao amor de Deus, do qual necessitamos tanto. Mas, infelizmente, para quem estamos, na maioria das vezes, muito ocupados e não damos prioridade. A solitude é o encontro com Cristo. E por isso, seu exercício nos liberta de várias coisas que podem estar nos oprimindo e nos impedindo de praticar as disciplinas espirituais. Segundo Richard Foster, a simplicidade é a solitude na prática.
As duas andam de mãos dadas: solitude e simplicidade. A solitude diz respeito especialmente à harmonia interior que nos liberta da sufocante necessidade de sermos reconhecidos, de sermos aplaudidos, de sermos aceitos pelos outros. A solitude nos dá condições de ficar naturalmente sozinhos, pois o medo da obscuridade se foi dissipado. A solitude nos liberta para a verdadeira convivência com outras pessoas, pois não seremos mais controlados por elas. Na verdade, quem estará controlando os nossos corações é o Espírito Santo, que habita em nós, que é o nosso guia, o nosso consolador. Na disciplina da solitude, nós nos isolamos das pessoas por um momento, mas não porque somos antissociais, mas por amá-las, para que quando estivermos com elas, junto com as pessoas, sejamos canais do amor, da graça, do perdão, das misericórdias, das riquezas que Deus tem à nossa disposição, para que nós, de fato, então, possamos servir uns aos outros. Podemos, então, praticar a solitude reconhecendo a importância de termos momentos a sós na presença do Senhor. Portanto, aproveite as pequenas solitudes que acontecem ao longo do seu dia, como os primeiros momentos da manhã, antes mesmo de você acordar. E crie o espaço ao longo da sua rotina para inserir momentos de solitude, preparando o seu café da manhã, fazendo uma caminhada, procurando em cada ação da sua agenda, da sua rotina, cultivar a presença do Senhor. É importante destacar que a solitude é praticada na companhia de Deus. É o exercício de se calar e de se aquietar diante daquele que é o Deus Todo-Poderoso, que nos conhece perfeitamente e nos ama profundamente. É o esforço de me concentrar na voz dele, que me chama pelo nome e que se revela para mim através das Escrituras. No espaço criado pela solitude e o silêncio, nós precisamos entender que este ambiente vai nos proporcionar cultivar as outras disciplinas espirituais. O movimento da solidão para a solitude irá gerar a alegria de estar a sós, não mais o vazio intimidador, mas agora cheio da presença do Senhor, cheio do seu amor derramado por nós, ao qual nós respondemos a Deus em oração de gratidão ao Senhor, em oração de intercessão pelos outros, em oração de consagração de vida e em hospitalidade também. Lucas capítulo 5, versos 15 a 16, nos diz que as notícias a seu respeito, aqui se referindo a Jesus, se espalhavam ainda mais e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados, a fim de orar. Que o Senhor nos ajude a entender a importância desta disciplina, que possamos, com a ajuda do Senhor, cultivar esta disciplina e assim também nos ajudar mutuamente a exercitar a solitude e assim a soltar as amarras
que nos impedem de estarmos a sós com o Senhor e aprender dele e assim poder servir e amar aos nossos irmãos. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.